Aliás, pode ser a semana que vem já. Olha, ela estava 5 segundos. Olá, boa tarde. Eu sou Tárcio Fabrício, começando agora mais um programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Como sempre, aqui nos nossos estúdios temos a presença do professor Adilson e do Gustavo. Aqui no estúdio também nossa garota rede social, a Lívia Zeviani, como sempre. E na técnica hoje, Gustavo Koshikumo. E também recebendo aqui as visitas importantes, Luiz Diniz, nosso colega do Lab. E também estamos recebendo aqui o People do portal Cronópios, que está aqui filmando a gente, que vai fazer uma matéria bacana para o portal. E daqui a pouco a gente aproveita também e bate um papo aí com o People. Paper lace and long sad days, sun shining on the pond. I can still remember all the shades of blonde long gone. She never said what's in her head, but the writing in her eyes, plain and clear enough, Esse sino, ele já fazia parte da fazenda, essa fazenda aqui, que era a Universidade Federal, era uma fazenda anteriormente, e esse sino estava aí. Esse sino é o começo, toda a comemoração da universidade, o pessoal toca o sino como simbolicamente a abertura da universidade. O Lab é feito de um grande número de procedimentos artísticos, televisivos, radiofônicos, verbais, e sob a forma de blogs ou a Clique Ciência, por exemplo, que é uma revista online. Mas digamos que o meu trabalho se situa de como é construído esse discurso, e se esse discurso realmente ele dá conta, né, do objetivo inicial, que é o de disseminar o conhecimento, a ciência, etc., para um público não conhecedor, digamos assim. Na semana passada, uma traquitana despencou do espaço numa cidadezinha do Maranhão, e aí o Gustavo prontamente viu essa notícia e já resolveu. Facilmente foi identificar que aquilo era a peça de um foguete. E aí existe uma base de dados que você pode consultar que te dá a previsão de reentrada dos objetos na atmosfera. Assim como já aconteceu recentemente com a Phobos Grunt, que a gente anunciou várias vezes aqui, com a UARS, com o Rossat, né? Então a gente consegue saber mais ou menos quando que vai retornar esses foguetes para o solo. E aí, né, prontamente eu identifiquei que pro horário e para a data que falaram que aconteceu aquele incidente, estava prevista a reentrada de um foguete francês, o foguete Ariane 44. Que é lançado ali de perto. Isso, que é lançado ali na Guiana Francesa, né? E ele levava um satélite da Indonésia e acho que outro da Tailândia, né? Que são países também na linha do Equador, ou seja, a órbita do foguete era praticamente sobre a linha do Equador terrestre. Aí hoje apareceu mais uma peça desse quebra-cabeça, um funcionário público que estava no Pará de férias. Conseguiu filmar, né? Filmou a reentrada, só que estão anunciando como se fosse um objeto voador não identificado. Sim. Eu tenho quase certeza que né, esse lixo espacial reentrando na órbita, né? A maior parte do foguete queima, e provavelmente ele viu isso, é muito parecido com outras reentradas que a gente já teve, né? Mas essas esferas de metal que foram encontradas lá é feita de titânio e é muito resistente, né? Porque vai levar combustível, vai levar hélio, e isso não pode, tem que ser resistente mesmo, a forma esférica. O Luiz queria perguntar uma coisa. É o que eu acho legal. Daria para explicar mais ou menos o que seria neutrino, porque eu não sei, por exemplo. O neutrino é uma partícula que sempre chamou a atenção. Primeiro porque até hoje não se tem certeza absoluta se ele possui massa. Tá? E o neutrino, ele não interage com a matéria
praticamente justamente porque ele não tem carga. Então ele praticamente não tem massa, não tem carga elétrica, é quase como se fosse uma partícula fantasma. Então nesse momento, Luiz, existem milhões de neutrinos atravessando o seu corpo, que eles vêm do Sol, né? O Sol já deve ser posto agora, né, Gustavo, nesse horário. Ou não, ou seja, com certeza esses neutrinos estão atravessando a parede. Se você tivesse posto, ele ia atravessar a Terra. Exatamente, e você. Atravessa a Terra e você. Então por isso que a própria detecção de neutrinos é um negócio bastante difícil, né? Porque ele tem uma probabilidade pequena dele interagir com o núcleo, né? Porque ele também medeia o que a gente chama da força nuclear fraca, né? Nos processos de caimento radioativo ele aparece lá. Então ele é uma partícula, né, bastante curiosa, né? E vira e mexe, né, o neutrino tem essas dúvidas, né? Os próprios experimentos para detectá-lo, né, já chamam a atenção. Eu considero o conhecimento como um conjunto, né, conjuntão que forma o tecido cultural. A ciência tem uma particularidade, como a arte tem uma outra. Agora, eu acho que elas são inseparáveis, têm especificidades, mas são inseparáveis no conjunto. Agora, a própria ciência, ela produz ou serve de motivação para a arte. Se a gente tomar como exemplo, por exemplo, o cinema, as grandes obras de ficção, Kubrick, 2001, por exemplo, que foi baseado no livro do Arthur Clarke, e coautor, né? Por exemplo, a gente vê uma coisa incrível, quer dizer, os conceitos científicos de inteligência artificial, enfim, o conjunto de conceitos científicos utilizados para a construção do livro, tanto do livro quanto do filme, são fundamentais. Então, como separar, digamos assim, os conceitos científicos da linguagem cinematográfica, ou seja, da linguagem artística? Impossível, são coisas unidas. Existe um desafio de você pegar a ciência e transformá-la em divulgação. Isso é um desafio bastante complicado. Porque primeiro existe o receio, né, de você apresentar, esse é o receio do cientista, né, de apresentar um conceito científico que não seja absolutamente correto. Mas para a gente explicar um conceito científico para outras pessoas, muitas vezes você necessita fazer simplificações e analogias. Então existe um caminho muito tênue entre a analogia e o conceito correto, né, até onde você pode trabalhar, até onde você pode ir. Isso, então, requer um certo esforço de você conseguir transmitir esse conhecimento correto de uma forma compreensível, mas ao mesmo tempo que você não desvirtue, né? Porque esse é o grande risco de se trabalhar com analogias na divulgação científica. Então esse eu acho que eu considero que o maior desafio que o Lab tem é tentar fazer uma divulgação científica onde a gente preze pela qualidade do conhecimento, que o conhecimento ele esteja correto. Claro que a gente se esforça para não errar, mas ninguém é perfeito, algumas coisas escapam, né? De vez em quando a gente recebe uma crítica falando, não é bem assim, etc. E de fato não é, mas sempre existe uma linha tênue, né, entre o que trabalhar e o que fazer. O fato do Lab, né, então, trabalhar com essas diferentes formas, né, digamos, tem sua vantagem e a sua desvantagem, né? A vantagem é que, de fato, a gente abre vários canais de comunicação, a gente pode trabalhar em diversos aspectos, diversas direções, pode-se aprender várias coisas, né? Essa interação com vários áreas do conhecimento. Lá no Lab, por exemplo, a gente tem alunos de graduação de várias formações, tem físicos, tem pessoal da área de linguística, da área de biologia, da área de imagem e som. Então, essa mistura toda, esse caldo, é bastante interessante para a gente construir, pessoas da área de jornalismo, é claro, né? Nos ajuda a construir um caldo mais substancioso. Entretanto, né, quando a gente também abre muitas frentes, a gente também acaba penando, né? Principalmente porque o grande desafio, o grande problema hoje é a falta de recursos humanos para trabalhar, né? Então, nós dependemos de bolsas, né? Dependemos de projetos para manter as atividades funcionando. Então, nem sempre a gente consegue atingir todos os objetivos que a gente sonha e imagina, né? Mas eu acho que esses quase 6 anos que a gente vai completar agora em 2012 nos leva então a um resultado bastante proveitoso. Olá, eu sou Tárcio Fabrício, sou jornalista e pesquisador aqui do Lab. Esse é o nosso espaço, o famoso laboratório aberto de interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico aqui da Universidade Federal de São Carlos. E eu vou contar um pouquinho para vocês a história da nossa radionovela Verdades Inventadas.
Essa radionovela ela é um dos nossos produtos de divulgação científica e ela surgiu de um prêmio e foi realizada graças a esse prêmio, que é o Prêmio Roquete Pinto da ARPUB, Associação das Rádios Públicas do Brasil. E qual que foi a intenção dessa radionovela? Era basicamente falar de ciência de uma forma, a popularizar a ciência, falar de uma forma simples, simples sem vulgarizar, obviamente, mas e de uma forma divertida também. E a ideia também de fazer um material que subsidiasse o ensino de ciências e estimulasse um pouco a curiosidade aí dos ouvintes. E aí por que a radionovela? Porque é muito bacana a gente falar de ciência, falar de processos que são mais complicados, assim, mais complexos, sem ter o aporte da imagem. Porque isso acaba favorecendo que a pessoa seja obrigada a ter uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre aqueles conceitos que estão sendo discutidos. E quando ela tem esse tipo de reflexão, consequentemente, ela está absorvendo muito mais desse conteúdo que está sendo passado para ela de certa forma. E a ideia da radionovela, ela tem uma personagem famosa chamada Laura, que é a protagonista do produto. E a Laura, ela vai, ao longo aí das suas aventuras, ela começa a se deparar com algumas questões científicas importantes, assim, e ela começa a imaginar como seria um encontro com alguns cientistas que acabam ajudando ela na resolução de alguns problemas. Então, nessa brincadeira, ela, com a imaginação dela, viaja, conhece o Darwin, conhece o Einstein, conhece o Kepler, vários outros nomes da ciência. Ela vai parar na Bolívia, no laboratório do César Lattes, é um episódio bem divertido. E junto a isso, além dos episódios da radionovela, que ao todo eles têm a novela ao todo tem 6 horas de duração, e ao longo dessa novela ela também manteve um blog na internet, então o blog da própria personagem, que é o Viagens da Laura, que é onde ela conta um pouco mais, ela vai além daquilo que foi dito nos episódios. E aqui no blog, além disso, dá para baixar aí os episódios da radionovela. E foi um produto feito com muito carinho e que teve um retorno bem bacana para a gente, que ele foi utilizado por alguns professores em algumas escolas para discutir aí os temas científicos e, curiosamente, rodou o mundo, assim, né? A novela tem ouvintes até no Japão, a gente ficou sabendo recentemente, e de pessoas que não são falantes nativas de português, que estão utilizando até a radionovela para aprender melhor a língua portuguesa. Então é um produto que enche a gente de orgulho e a gente já tem planos aí para uma próxima temporada da Laura mais velha agora, entrando na universidade com umas aventuras mais complexas. Eu sou Gustavo Rojas, eu sou astrofísico aqui da Universidade Federal de São Carlos e esse local onde a gente está é o futuro observatório astronômico da universidade. Ele está em fase final de construção, essa estrutura que vocês estão vendo aí com essa lona azul é a cúpula, né, da onde vai estar armazenado o telescópio. Nós temos aqui planejado o instrumento principal, é um telescópio refletor, modelo Schmidt-Cassegrain, de 30 centímetros de abertura, que vai ficar instalado, né, permanentemente no pilar, e a ele vão estar acopladas câmeras CCD, né, câmeras digitais, para fazer a imagem, né, dos planetas, das estrelas, das galáxias. E o grande diferencial desse observatório aqui para outros que existem em universidades é que ele vai ser possível de ser operado remotamente, ou seja, as escolas e instituições que têm interesse em utilizar esse observatório vão poder
operar o telescópio pela internet. Então toda essa construção, inclusive a cúpula, né, que está para ser instalada, ela já foi, né, planejada para ser controlada por computador à distância. A gente tem esse privilégio, nós os astrônomos, de lidar com um assunto que desperta a curiosidade de praticamente qualquer pessoa, né, e de que esteticamente é uma ciência, né, muito bonita, porque as imagens que os telescópios proporcionam, né, os telescópios profissionais e mesmo os telescópios amadores, é uma coisa que encanta muita gente, né? A pessoa não pode, né, entender nada de astrofísica, de evolução química das galáxias, de nucleossíntese estelar, mas ela vê uma foto de uma nebulosa, né, de uma estrela que explodiu, de uma estrela que vai se formar, e ela fica maravilhada com aquela figura bonita. Por exemplo, todas as manchetes eram o Einstein estava errado. Exato, e mesmo que os neutrinos viajem mais rápido que a luz, o Einstein não estava errado. Dado que, por exemplo, para usar o experimento, você usa GPS, e o GPS, para funcionar, precisa ser calibrado de acordo com a teoria de Einstein. Né? Então, ou seja, o Einstein não estava errado, ele poderia estar incompleto. Como o Einstein não mostrou que Newton estava errado, o Einstein mostrou que Newton estava incompleto, né, em alguns aspectos. Então esse é o detalhe, né? E a história de derrubar o Einstein tem sempre alguém querendo fazer isso. As pessoas sempre falam, é teoria, ainda não foi provado, né? Mas não é teoria nesse sentido, né? As pessoas, claro, quando a gente chama de uma teoria, é um modelo científico. No caso da relatividade, tem mais de 100 anos de experimentos, né? Como eu estava comentando, o GPS é uma tecnologia que funciona com isso. Você produz o LHC usando as equações da relatividade para calcular os desvios das partículas lá, então não funciona aquilo lá, então, ou seja, não é que, peraí, o negócio funciona, isso funciona muito bem, isso muito sobreviveu a todos os testes que já foram bolados, também, inclusive na astrofísica. Astrofísica, né? Tem a periéria de Mercúrio, as lentes gravitacionais, né? O efeito Shapiro, que é de atraso da rotação do pulsar, né? Tudo isso é calculado com base nas previsões de Einstein, e acho que o que está faltando é a detecção final das ondas gravitacionais, e acho que isso a gente vai ver acontecer daqui a não muito tempo. É uma teoria muito bem estabelecida. Exatamente, é difícil romper essa coisa. É mais fácil o cabo estar solto. É mais fácil, é muito mais fácil o cabo estar solto. E nessa situação, que primeiro se divulga para a imprensa, geralmente não dá certo. Até comentei isso no meu blog, lá um pouco sobre isso. É que nem a história de alguns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a história da fusão a frio. Que também eram cientistas super sérios, especialistas na área, fizeram um experimento e detectaram numa reação eletroquímica dentro de um becker uma produção de nêutrons anormal. Nêutrons são produzidos em reações nucleares. Então de onde viria isso? Então havia-se a possibilidade de fazer-se fusão a frio, talvez daquela maneira. E aí o pessoal se empolgou, o pessoal da universidade lá, da assessoria de imprensa, chamou a televisão, divulgou aquilo, né? E na época eles usavam paládio, né, para fazer o experimento. Então de um dia para o outro, o paládio já é um metal raro, muito caro, né? De um dia para o outro, o valor do paládio explodiu, né? De um dia para o outro. De repente, não, porque de repente você poderia ter reatores de fusão nuclear de paládio num copo, né? Uma coisa do tamanho de um copo, você produzindo energia. Então era uma revolução, né? O que aconteceu? Os cientistas não calibraram direito o detector de nêutrons, né? Porque eles não eram especialistas de
física nuclear, eles eram químicos, né? Eles eram especialistas na eletroquímica, que foi um maior fiasco também. Então, isso que acaba acontecendo, né? A tal história da clonagem humana também, feita pelo cientista coreano, né? Lá, aquilo ali... Aquilo sim foi uma fraude. Exatamente, ali é fraude, não é que nem esses outros dois casos que a gente menciona. São erros. São erros, aquele é fraude que o cara tem tanta certeza que quer fazer o experimento da clonagem humana que publicou antes de fazer o experimento. Certo? Então, essas são coisas. Eu acho que esse é um perigo dessa questão de hoje da celebridade, né? Que fica parecendo muito, fica muito assim, nós somos movidos por isso, e esses experimentos, essas coisas, como dependem muito de verbas muito altas, acabam então querendo cada vez mais divulgar rápido, né? De vez em quando a gente vê a NASA divulgando, né, que achou uma bactéria extraterrestre. Foi outra história também famosa, né? Assim, o meteorito marciano. A história do meteorito marciano, e depois viram que o meteorito podia ter sido contaminado, que elas não eram bactérias que vinham de Marte. Então todas essas coisas são complicadas, né? Então é necessário ter um pouco de paciência, né? E a ciência acaba sendo chata nesse aspecto mesmo, né? Então a posição de ser cético é a posição científica correta, né? Quando fala sempre do diálogo da academia com a comunidade, com a universidade na qual ela está inserida, aqui realmente a coisa acontece. Por exemplo, a biblioteca comunitária, o campus é aberto, há um sistema de saúde público, odontológico ligado à comunidade e à universidade, os eventos são abertos, então existe realmente alguma coisa que a gente pode apontar como um bom exemplo de integração entre academia e comunidade. Então agora no começo da noite, Vênus e Júpiter a oeste e Marte do outro lado do céu, né, na Sana Leste, fica visível durante toda a noite e é a melhor semana do ano para observar Marte. E depois às 9h30 da noite aparece o planeta Saturno. E lembrando também que na noite de hoje vai dar para ver o satélite Hubble passando às 8h20 da noite, saindo ali pertinho de Júpiter e Vênus em direção à constelação de Órion. E pro Wilder, que escreveu pra gente lá de Minas Gerais, também pode olhar pro céu e ver o Hubble às 8h20 da noite, que lá de Conceição dos Ouros também vai ser possível ver o satélite no mesmo horário. É isso aí. Mais um programa que chega ao fim. Uma boa noite para vocês e até a próxima terça-feira com mais um Paideia.